O último pedido. A cadeira rangeu contra o piso de madeira quando Carla virou pela última vez, empilhando-a sobre a mesa de canto. Eram quase 10 da noite, e o café sereno já respirava aquele silêncio. Ela passou o pano úmido pelo balcão, movimentos automáticos depois de 15 anos fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar, com as mesmas mãos cansadas. A luz da rua entrava pelas janelas embaçadas, projetando sombras alongadas sobre as mesas vazias. Carla observou seu próprio reflexo no vidro da vitrine. Uma mulher negra de 42 anos, cabelos presos num coque já desfeito, uniforme com manchas de café que não saíam mais na lavagem. Seus olhos carregavam uma fadiga que ia além do corpo. Era a fadiga de quem carrega o peso de ser sempre vista, mas nunca realmente enxergada. Ela estava prestes a trancar a porta quando ouviu o barulho do motor. Um carro negro, daqueles que custam mais que sua casa inteira, estacionou bem em frente ao café. Carla suspirou. Já havia desligado a máquina de café. Já havia limpado tudo. Mas conhecia bem aquela sensação, a obrigação silenciosa de continuar servindo, mesmo quando o expediente acabara. Do carro desceu um homem de terno impecável. Cabelos grisalhos penteados para trás, sapatos que reluziam sob a luz fraca da rua. Ele empurrou a porta do café com a confiança de quem nunca precisou verificar o horário de funcionamento de lugar nenhum. O mundo sempre esteve aberto para ele. Já estamos fechados, senhor, disse Carla, sua voz educada, mas firme. Anos de experiência lhe ensinaram o tom exato. Nem submissa, nem confrontadora. O homem nem olhou para ela direito. Seus olhos percorreram o ambiente como se avaliasse um investimento. Só quero um café, rápido. Ele já estava se sentando, tirando o celular do bolso. Carla sentiu aquela pontada conhecida no peito. Não era raiva, não era surpresa. Era apenas o reconhecimento de um padrão tão antigo quanto sua própria existência. Ela apertou o pano entre os dedos. Senhor, a máquina já foi desligada. Leva uns 20 minutos para aquecer novamente. Ele finalmente a olhou. Mas não era um olhar que havia. Era um olhar que atravessava, que media, que calculava quanto esforço valia fazer para conseguir o que queria. Eu pago o dobro, triplo se quiser. Ele falou isso com a naturalidade de quem resolve tudo com dinheiro. Como se o cansaço dela, as horas extras não remuneradas, a vida inteira que ela tinha fora daquele café pudessem ser comprados por algumas notas a mais. Carla permaneceu imóvel. Seus dedos ainda seguravam o pano. Por dentro, uma conversa antiga se repetia. Aquela negociação silenciosa entre dignidade e necessidade. Entre dizer não e precisar do emprego. Entre existir como pessoa e ser tratada como função. Não é questão de preço, senhor. É que o café já fechou. A expressão dele mudou. Não de compreensão, mas de irritação contida. Ele se levantou guardando o celular devagar como quem faz questão de demonstrar paciência com algo que não merece seu tempo. Você sabe quem eu sou? E ali estava. A pergunta que ela já ouvira em tantas variações ao longo da vida. Você sabe quem eu sou? Como se a identidade dele, o sobrenome, a conta bancária fossem argumentos irrefutáveis. Como se ela devesse se curvar não pelo que ele fazia, mas simplesmente por quem ele era. Não, senhor. Não sei. Ele deu um sorriso torto. O tipo de sorriso que não carrega humor, apenas condescendência. Sou Roberto Aguiar, dono da Aguiar Holdings. Provavelmente sou dono do prédio onde você mora também. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem. Então, vai fazer esse café ou não? Carla sentiu o chão tremer sob seus pés, não fisicamente, mas naquela parte dela que sempre tentou se manter firme, sempre tentou acreditar que fazer o certo importava mais que fazer o conveniente. Roberto Aguiar. Sim, ela sabia quem ele era. Todos sabiam. Seu rosto estava em revistas, em propagandas, em outdoors espalhados pela cidade. Um homem que construiu um império. Um império erguido. Ela não podia deixar de pensar sobre os ombros de pessoas como ela. Ela poderia ter dito sim. Poderia ter religado a máquina, feito o café, recebido a gorjeta generosa que ele certamente daria. Aquele tipo de generosidade que se confunde com compaixão, mas que é, no fundo,
apenas outra forma de controle. Poderia ter voltado para casa com algumas notas extras, com a sensação de ter feito o que era esperado dela. Mas algo naquela noite era diferente. Talvez fosse o cansaço acumulado. Talvez fosse o jeito como ele a olhara. Ou melhor, como não a olhara. Talvez fosse apenas o fato de que, aos 42 anos, depois de uma vida inteira sendo tratada como invisível, ela finalmente estivesse cansada de colaborar com a própria invisibilidade. Senhor Aguiar, ela disse, sua voz baixa mas clara. O café está fechado. Não porque eu não queira trabalhar, mas porque meu horário acabou. Porque eu também tenho uma casa para onde voltar. Uma filha que está esperando o jantar. Uma vida que existe além deste balcão. O silêncio que se seguiu foi denso. Roberto Aguiar a encarou como se ela tivesse falado em outro idioma. Como se as palavras fizessem sentido individualmente, mas juntas formassem algo incompreensível. Você está me negando um café? Havia descrença genuína na voz dele. Não estou negando nada. Só estou dizendo que o estabelecimento está fechado. Ele deu um passo à frente. Não ameaçador, mas ocupando espaço da forma como homens poderosos aprendem a fazer, tornando-se maiores, mais presentes, mais incontornáveis. Sabe o que eu posso fazer com uma ligação? Ele tirou o celular do bolso novamente. Uma ligação para o dono deste café. E você estará na rua amanhã de manhã. Carla sentiu o coração acelerar. Ela conhecia essa verdade tão bem quanto conhecia o próprio nome. Sim, ele podia fazer isso. Sim, provavelmente faria. E sim, ela provavelmente seria demitida. Porque o mundo ainda funcionava assim. Porque poder não era algo que se dividia, era algo que se impunha. Mas ela também sabia outra coisa. Sabia que se cedesse agora, se dobrasse agora, ela continuaria se dobrando. Toda vez, em cada situação. Até que não sobrasse nada dela além da curva da própria espinha. O senhor pode fazer o que quiser, ela disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Mas hoje, agora, o café está fechado. Respeito não é favor. Roberto Aguiar ficou parado, o celular ainda na mão, como se recalculasse a situação. Seus olhos, pela primeira vez, realmente a viram. Não como função, não como obstáculo, mas como pessoa. Como alguém que também tinha escolhas, e dignidade suficiente para fazer essas escolhas mesmo quando custavam caro. Ele deu um passo para trás, guardou o celular, e algo aconteceu naquele rosto acostumado a vencer. Uma rachadura quase imperceptível. Confusão. Talvez até um lampejo de vergonha. Você... Ele começou, mas não terminou. Ficou apenas ali, de pé, como se estivesse pela primeira vez na vida sem saber exatamente o que dizer. Carla não disse nada. Não havia nada a dizer. Ela apenas esperou, o pano ainda nas mãos, a respiração controlada, o coração martelando contra o peito. Roberto Aguiar olhou ao redor do café uma última vez. As cadeiras sobre as mesas, as luzes já meio apagadas, a porta aberta convidando-o a sair. E então, devagar, ele caminhou em direção à saída. Mas antes de cruzar a porta, ele parou. Virou-se. E pela primeira vez naquela noite, sua voz soou diferente. Menor. Mais humana. Desculpa. As palavras saíram desajeitadas, como se ele não estivesse acostumado a pronunciá-las. Eu não pensei. Carla assentiu lentamente. Não era perdão. Não ainda. Mas era reconhecimento. De que ele havia finalmente visto. Visto ela. Visto o que tinha feito. Visto o padrão que repetia sem questionar. Boa noite, senhor Aguiar. Ele saiu. O carro preto partiu, deixando apenas o som distante do motor desaparecendo rua abaixo. Carla ficou sozinha no café silencioso. Suas mãos tremiam. Só agora ela percebia. Tremiam não de medo, mas de algo que ela não sentia há muito tempo. Algo parecido com poder, com escolha, com a consciência de que sua humanidade não estava à venda, nem mesmo para o homem mais rico da cidade. Ela terminou de limpar o balcão, desligou as luzes, trancou a porta e caminhou para casa sob o céu estrelado, carregando consigo algo mais valioso que qualquer gorjeta.
A certeza de que existia, plenamente, inegociavelmente. No dia seguinte, quando Carla chegou ao café esperando talvez encontrar uma demissão, havia apenas um envelope sobre o balcão. Dentro, uma carta escrita à mão. Letra apressada, quase nervosa. Carla, fiquei a noite inteira pensando no que aconteceu. Em quantas vezes agi assim sem perceber. Em quantas pessoas como você tive diante de mim e não vi. Quero pedir desculpas de verdade. Não estou pedindo perdão porque acho que mereço, mas porque você merece ouvir. E porque eu preciso aprender a ver. Obrigado por me lembrar que todos temos direito de dizer não. Respeitosamente, Roberto. Carla leu a carta 3 vezes. Depois a guardou no bolso. Não era redenção. Não apagava anos de experiências semelhantes, mas era um começo, uma rachadura no muro. E rachaduras, por menores que sejam, deixam a luz passar. Ela ligou a máquina de café. Preparou o primeiro expresso do dia. E enquanto o aroma tomava conta do ambiente, ela sorriu. Um sorriso pequeno, particular, de quem sabe que a luta está longe de terminar, mas que pelo menos naquela noite tinha conseguido ser vista, ser ouvida, ser respeitada. E isso por si só era revolucionário. Se essa história tocou você de alguma forma, se você também acredita que dignidade não se negocia e que cada um de nós merece ser visto em nossa humanidade completa, considere se inscrever no canal. Compartilhar essas narrativas é uma forma de lembrarmos juntos que o respeito não é um privilégio, é um direito. Obrigado por estar aqui. Sua presença importa. E histórias como essa só ganham força quando são compartilhadas. Até a próxima.